Você sabia que o Papa Francisco, que acabou de falecer, ele cometeu heresia de acordo com os próprios católicos? Como eu vou mostrar para vocês aqui. Mais do que saber o futuro da igreja, se a tal profecia, Malaquias, sei lá quem, é de fato verdadeira sobre o último Papa, o que você precisa de fato entender é que o papado, de modo geral, é uma instituição completamente fraudulenta e demoníaca. O papado é o que sustenta a igreja e a sua infalibilidade. Portanto, se você mostrar que ela não é infalível, toda a instituição católica implode. Então, este vídeo é para você, católico, que tem dúvidas sobre a sua igreja, já está com a pulguinha atrás da orelha, e é também para você que é evangélico, que acha que não há diferenças assim tão grandes entre protestantes e católicos. Não é. As diferenças são monstruosas. Bora lá para mostrar por que o papado é uma instituição tão diabólica. Através da Bíblia e também da história. Curta, comente e se inscreva. Bora para mais um vídeo. Olha, todo mundo sabe das pautas progressistas deste Papa, né, do Papa que acabou de falecer. Como que os católicos lidam com isso? Alguns próprios católicos confirmam o seguinte, olha, tem um elefante aí na sala e não tem como negar esse elefante. Não tem como dizer que o problema não é institucional. Sabe por quê? Porque esse Papa, ele foi eleito pela igreja. Não, ele é fora da curva, ele é comunista, esse Papa, ele era comunista. Não, mas ele foi eleito pela igreja. E por que o elegeram? Porque a Igreja Católica viu que esse Papa é um Papa que tem tudo a ver com o tempo em que a gente vive. E é isso que eu quero mostrar. A Igreja Católica, ela diz que nunca muda, sempre idem, que é sempre a mesma. Mas não é verdade. Então, deixe-me dar um exemplo aqui. Vocês devem se lembrar deste vídeo dele, em que o Papa diz que todas as religiões são um caminho para Deus. Lembra disso? Eu fiz um vídeo aqui, ó. Eu fiz questão de mostrar esse meu vídeo, porque eu vou mostrar só um trechinho da fala dele, mas é interessante que vocês assistam o vídeo todo. Fala de Papa Mostra, a Igreja Católica é só mentira e contradição. Assistam. Mas vamos ver o que ele falou. Le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono... Ficou legal, hein, gente? Eu reagindo, aí eu mesmo... Dirò una comparazione. Eu não concordo. Eu não concordo com esse rapaz aí, eu não concordo. Vamos lá, vai. Sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. É, só isso aí já tá bom. Vocês podem assistir depois. Aqui eu vou mostrar, tá vendo, ó? Esse aqui é um professor, eu cito dois até, dois apologetas católicos, dizendo, olha, acho que esse aqui até que é o ele ou é o outro, que fala assim, ó, tem um elefante na sala, a gente não pode fingir que ele não está aí. O padre, ele cometeu heresia, sim. Então a frase do Papa foi, do Papa Francisco, todas as religiões são um caminho para Deus. Eu mostro então, assista ao vídeo. Esse aqui é o professor Lucas Lancaster, e ele afirma, o Papa errou. E esse professor aqui, ó, ele cita Cipriano, fora da igreja não há salvação. E ele continua, o Lucas continua dizendo o seguinte, não é apenas uma doutrina católica, de Cipriano, é uma doutrina da igreja, é um dogma católico, cânon 1 do 4º concílio de Latrão em 1215, que declarou infalivelmente, fora da igreja não há salvação. Isso é a declaração desse apologeta católico aqui. Concílio de Latrão, fora da igreja não há salvação. Interpretação de católicos. Agora você dá uma olhada no Concílio Vaticano II, que declara o quê? Aqueles que creem em Cristo e receberam validamente o batismo estão em uma certa comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. Olha que coisa doida. Você tem o seguinte, um Papa, de maneira infalível, né, o Papa Inocêncio III, disse no Concílio de Latrão, não há salvação fora da Igreja. Já outro Papa, o João XXIII, no Vaticano II, disse, há salvação. Um Papa, de maneira infalível, não há salvação fora da igreja. Outro Papa, João XXIII, e o Papa Francisco também. Há sim salvação. Olha que coisa. A Igreja Católica crê que o Papa é infalível, quando fala ex cátedra sobre fé e moral. Isso aqui é um assunto de fé. Sobre quem é salvo, o assunto mais importante de todos, que um diz que fora da Igreja Católica não há salvação. Olha, essa é a coisa mais importante que existe. É um assunto de fé. Mas um Papa, de maneira infalível, disse há. Outro Papa, de maneira infalível, entrou em contradição com o primeiro Papa. Quem está certo? Um Papa falou que a grama é rosa, outro Papa falou que a grama é verde. Olha que coisa que a gente tem aqui. A Igreja Católica então sustenta isso, a infalibilidade. Se você mostrar que isso está errado, todo o sistema implode. Mas tem mais contradições. O Papa Honório pregou o monotelismo, que dizia que Jesus tinha apenas
uma vontade, não duas. No concílio de Constantinopla, ele foi condenado como herege. Então, eu mostro isso lá no outro vídeo. E eu cito, inclusive, um site católico. Eu mostro lá um site católico. E aí o site diz, não, aqui ele cometeu heresia, mas não foi ex-cátedra. Ele não falou ex-cátedra. Ele não falou da cadeira. Mas o próprio site confessa que foi uma resposta oficial que o Papa deu a Sérgio, que era patriarca de Constantinopla. Ou seja, uma resposta oficial e sobre fé. Aí eles falam, não, não é ex-cátedra. Por quê? Porque a gente está falando cala a boca, entendeu? Confie em nós cegamente. Vejamos outras contradições. O Papa Pascal II e Eugênio III autorizaram os duelos. E isso é um ensino sobre moral. E eles não podem errar. Mas aí o Papa Júlio, Pio IV, eles proibiram. Um Papa disse A, outro Papa disse B. O Papa Marcelino entrou no templo de Vesta e ofereceu incenso à deusa do paganismo. Foi, portanto, idólatra, pior, apóstata. Agora, o exemplo mais clássico para mim é o da proibição da Bíblia. Fácil de você conferir tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Diferentemente, na Igreja Católica é assim. Lembra daquele vídeo, acho que é um bispo, um padre? Se alguém vem e pergunta, padre, mostre para nós na Bíblia, ou seja, ele quer checar a informação. Aí o padre falou, você se tornou protestante. Não pode conferir. Você não pode checar, porque você tem um dono, é o Papa, é a Igreja. Na Igreja Católica é assim. Você pode conferir tudo que eu estou falando aqui. Em 1713, um Papa, Clemente, proibiu a leitura da Bíblia, por meio de uma bula chamada Unigênitos. Foi um ensino infalível, foi sobre fé. Gozou da concordância dos bispos dispersos da Igreja. Os bispos que resistiram foram excomungados em 1718. Olha que coisa! Um Papa, de maneira infalível, com a Igreja concordando, disse, não pode ler a Bíblia. Mas aí, no Concílio Vaticano II, de maneira infalível também, o Papa disse que é preciso ler a Bíblia. Não apenas ali, o próprio Catecismo Católico fala sobre ler a Bíblia. Mas um Papa disse A, outro Papa disse B. Esse de maneira infalível disse a grama é verde, esse aqui de maneira infalível disse não, é rosa. Mas eles sempre dizem a mesma coisa e são todos infalíveis. A instituição do papado, ela é um absurdo, sem respaldo bíblico e nem histórico. Pedro não é o primeiro Papa. Logo após, é aqui que eles baseiam a ideia do papado, logo após Pedro afirmar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, o Cristo. Cristo então fala, olha, sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. Esse é o contexto. Ou seja, a revelação de Jesus, o Cristo, é o fundamento da igreja. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Vejamos alguns textos aí para confirmar isso. Deixar a própria Bíblia explicar a própria Bíblia. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Outro texto. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Outro texto. Ninguém pode lançar outro fundamento. Lembra? Jesus falou para Pedro que, olha, é sobre isso aí que eu vou edificar a minha igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Imagine se o fundamento da igreja fosse um homem falho. Onde estaríamos? E tem mais, o que diz a história? Não dá respaldo algum à ideia de um bispo de Roma soberano sobre toda a igreja. Não há nenhum registro de que Pedro tenha fundado a Sé Romana, como eles dizem. No ano 52, ele estava em Jerusalém, como mostra Atos 15. O Concílio de Nicéia, por exemplo, foi convocado por Constantino, em 325, o imperador. O bispo de Roma é mencionado de maneira normal, assim como os outros bispos, sem nenhuma reverência especial. E mais, foi Ósio, bispo de Córdoba, quem presidiu o primeiro concílio. Só isso já serviria para mostrar que é mentira a ideia de que o bispo de Roma era considerado por todos, pela igreja, como superior a todos. Só isso aqui, só esse exemplo. O concílio de Constantinopla declarou que o bispo de Constantinopla era igual em honra ao bispo de Roma. O sexto concílio de Cartago proibiu o título de príncipe dos bispos, por não haver soberania entre eles. Nenhum bispo deva ser chamado de príncipe dos bispos, porque tal título não tem fundamento na Escritura Sagrada, nem em nada contribui para a paz e unidade da igreja. Quando Paulo envia cartas às igrejas, ele não faz nenhuma menção a Pedro. Se Pedro fosse o chefe da igreja, é óbvio que seria mencionado. Paulo não menciona. Agora, nós falamos muito da idolatria católica, referindo-se às imagens. Mas o Papa, ali acompanhado de Maria, talvez seja o maior ídolo da igreja, que se coloca no lugar de Deus. Em Mateus 23, versículo 9, Jesus disse, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Entretanto, o Papa é o Papa, né? O nosso Pai. É óbvio que isso aqui não é uma proibição pura de chamar alguém de pai, de pastor, pois Paulo, por exemplo, era chamado de apóstolo, né? Ele era um pastor, muito mais do que isso. Mas a crítica aqui
é a se colocar como superior, como pai, aquele que de fato sustenta. Não, não pode. O contexto da fala é esse. Os fariseus se sentavam na cadeira de Moisés como se eles fossem donos do povo. Esse é o contexto, então, de Jesus. Ninguém chama de papa, meu pai. Mas na Igreja Católica tem o Papa. E o Papa faz isso. Ele se considera o dono da Igreja. Bonifácio VIII, em 1302, disse: dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter ao Papa de Roma para a sua salvação. O Catecismo Católico diz o seguinte: o Papa é o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade tanto dos bispos quanto da multidão dos fiéis. É o vigário de Cristo e o pastor universal. O seu poder é supremo, pleno, imediato e universal. Ele pode sempre exercer esse poder livremente. Gente do céu, poder supremo, só tem um que tem poder supremo, é Cristo. Ele é que é o cabeça da igreja. Veja se essa descrição aqui que a Igreja Católica faz do Papa se adequa à descrição que Jesus fez de seus discípulos, de seus apóstolos. Jesus os chamou de servos. Veja se isso aqui se adequa ao que Paulo falou sobre ele mesmo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos. Não tem nada a ver com aquilo que a gente vê aí na Igreja Católica. Portanto, o que a Bíblia declara, de maneira muito direta, maldito aquele que se coloca como mediador entre nós e Deus, aquele que se coloca como se fosse soberano sobre a Igreja, sendo que o soberano é Jesus Cristo. E é exatamente isso que o Papa faz. E é daí que surge todo tipo de problema na Igreja Católica. A doutrina do papado, da infalibilidade papal. Assista a minha série sobre isso, catolicismo. Assista a minha pregação sobre isso, porque eu não sou católico. E é isso aí. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.